Você já parou para pensar sobre as consequências nefastas da falta do perdão? E que o perdão é mais que um sentimento, é uma decisão que deve ser tomada com ações reais da sua e da minha parte em todas as vezes que nós nos depararmos com conflitos. É sobre isso que nós havemos de tratar na lição de número 12 da EBD. Permaneça aí conosco. Olá, queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Queremos lhe cumprimentar com a paz do Senhor, que a bênção e a graça do nosso eterno Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos falando da grande cidade de Marabá, aqui na TV Cairóis, canal 7.1, mas também estamos nas plataformas digitais, nas redes sociais, em especial no YouTube, onde você pode acessar, você pode curtir esta programação, compartilhar, se você entender que será uma bênção para outras pessoas, amigos, familiares, e certamente o Senhor estará te usando de uma forma inexplicável. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 12, cujo assunto da lição é a reconciliação de Jacó com Esaú, evidenciando os conflitos que houveram, os seus desdobramentos, mas também, por fim, a reconciliação entre esses dois irmãos gêmeos. E nesta ocasião, esta lição, ela tem texto áureo, que é aquilo que nós chamamos de texto de ouro, e também a verdade prática. O texto áureo já está aí na sua tela e você pode acompanhar. Está no livro do Gênesis, capítulo 33, versículo de número 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. A verdade prática nos diz o seguinte: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Esta lição, ela está devidamente subdividida em 3 tópicos, né? E ela está também constituída de 3 objetivos principais. Objetivos principais que não estão propriamente restritos ao todo, você pode alterar conforme a sua realidade, conforme as necessidades. Mas o primeiro exposto aí, sugerido pelo pastor Elinaldo Renovato, é explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. O objetivo de número 2 nos traz o como mostrar o objetivo de Jacó e Esaú, ou encontro, na verdade, de Jacó e Esaú. E por fim, saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue seu caminho. A lição está estruturada em 3 tópicos e, consequentemente, subdividida em 3 subtópicos, sendo que o primeiro é irmãos em conflito. O primeiro subtópico, Jacó, o terceiro, Esaú, e por fim, Raquel. Nós vemos aí que esses subtópicos configuram o primeiro tópico e vem tratar justamente sobre as principais pessoas envolvidas na questão dos conflitos aqui, em especial Jacó e Esaú. Nós aprendemos desde a lição passada que Deus, Ele é o Deus da transformação. Ele modifica caráter, Ele modifica temperamento e Ele muda as circunstâncias também. Nós vemos ali o quanto Jacó foi transformado por Deus e passou por uma verdadeira e genuína conversão a partir de um real encontro com o Senhor no retorno à sua casa, no retorno às suas terras.
Todavia, nós sabemos da razão pela qual Jacó se distanciou da casa de seu pai. Ele foi para a casa dos seus parentes, em especial para a casa do seu tio Labão. As razões vocês já sabem, que já foram tratadas em outras lições. Jacó certamente usurpou e enganou seu próprio pai, enganou seu irmão e tentou enganar todos ali naquele contexto, sob a orientação, infelizmente, da sua própria mãe, para obter a bênção ou as bênçãos da primogenitura. E agora, no retorno de Jacó à sua casa, ele volta, mas volta temeroso, volta perplexo, com medo, inclusive, ou em especial, do seu irmão, que está mais que preparado para um encontro, mas é para uma reconciliação. Mas na mente de Jacó, o encontro ali é para mais um conflito, é para mais um embate, e nós analisaremos à luz da palavra de Deus sobre esses conflitos, mas também sobre a necessidade de perdão. E para comentar esta tão importante lição, da qual nós retiraremos inúmeras lições para a nossa vida, já estão aqui conosco nossos amados pastores, e são mais do que pastores, são amigos que servimos ao Senhor juntos aqui no ministério, para a glória de Deus. Já está conosco pastor Lucileno Cavalcante, a quem nós muito agradecemos por estar aqui outra vez. Pastor Moisés Moura também. Pastor Lucileno, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Elias, a paz do Senhor, pastor Moisés, paz do Senhor, pastor. E a cada um dos nossos irmãos também a nossa saudação. É uma lição realmente que vem aqui coroar, finalizar essa série de estudos sobre Jacó, e nos apresenta um tema muito importante, que é a reconciliação, em família, e a importância do perdão nas relações familiares e nas nossas relações pessoais. E nesse relato bíblico nós temos muita coisa a aprender, a entender de que maneira pode haver essa reconciliação. Muito bem. Pastor Moisés Moura. Pastor Elias, paz do Senhor, pastor Leno, paz do Senhor aos amigos, aos ouvintes. Realmente nós estamos diante de uma lição que expressa a importância, e a relevância do perdão e da reconciliação. Nós sabemos que, como diz a verdade prática da nossa lição, em Deus, sempre haverá possibilidade de perdão e de reconciliação, e é sobre isso que estaremos tratando nessa oportunidade. Muito bem. Pastor Lucileno, já começando aqui com o senhor, nós vemos lá no livro do Gênesis, capítulo 32, versículo de número 6, que mensageiros foram até Jacó, bem na iminência do seu retorno, ou já em ação do seu retorno. Nós vemos que Jacó ficou sabendo que o seu irmão Esaú estava lá mais que preparado para um encontro com ele, depois daquele tempo em que ele saiu da casa dos seus pais, e ele ficou sabendo por meio da sua mãe sobre o tamanho da raiva com a qual ele estava, da indignação e da projeção dele, que era matar mesmo, de fato, como nós vimos em outras lições e no próprio texto sagrado, matar Esaú, apesar de ser o próprio irmão, mas pelo fato de ter sido enganado e etc., ele estava nesse propósito. E a Bíblia nos fala que Jacó ficou temeroso. Apesar de ter ficado temeroso, ele reconhecia claramente no capítulo 32, versículo de número 11, ele estava orando ao Senhor. No versículo de número 12, ele reconheceu que o Senhor fez uma promessa que estaria com ele, lhe guardando, lhe protegendo. E ele volta. Apesar de ele voltar temerosamente, mas ele tinha orado, pastor Leno, e ele estava confiante de tal forma de que o Senhor lhe guardaria, não é isso? Nos fale um pouco sobre este primeiro subtópico que envolve esse retorno de Jacó. Muito bem, pastor Elias. Esse primeiro tópico, Irmãos em Conflito, ele traz
na verdade, uma recapitulação, né, de todo esse contexto que envolvia ou que antecedia esse encontro, a expectativa de Jacó, todo o clima emocional que envolvia esse encontro. E nós vemos aqui que esse primeiro subtópico, ele aborda exatamente a figura de Jacó, né? Ou seja, que realmente Jacó, ele havia enganado o seu irmão, ele havia enganado o seu pai. Jacó, ele tinha todas essas características que de certa forma Deus ele foi tratando ao longo da sua vida. Deus ele foi moldando Jacó, e quando a partir daquele momento em que Jacó teve um encontro com Deus, conforme nós já estudamos, né, Jacó ele está aqui num processo, né, de transformação da parte de Deus. E é importante dizer que lá no Val de Jaboque, naquele encontro com o anjo, Jacó ele teve o nome mudado, mas ali Jacó ele não foi totalmente transformado em alguém perfeito, né? Ele ainda estava, mesmo nesse momento, ele ainda estava sendo moldado pelo Senhor. E por isso aqui a gente vê que Jacó ele vai percebendo que para que ele possa usufruir, ou para que possa se cumprir as bênçãos e as promessas de Deus na sua vida, não havia necessidade das suas artimanhas, não havia necessidade de se utilizar dos seus métodos ou daquilo que ele pensava que ele poderia fazer para alcançar as bênçãos de Deus, mas tão somente esperar no Senhor e confiar no Senhor. E ele vai aprendendo isso ao longo da sua vida, especialmente nesse momento. E que ele entendesse também que ali tudo que ele já tinha naquele momento tinha sido providenciado pelo Senhor. E aí, com essa posição, digamos assim, Jacó ele vai se encontrar com seu irmão, já sabendo, tendo essas experiências com Deus, sabendo quem Deus é. Agora, ele vai se encontrar porque ele está numa jornada de volta a Betel. Ele está numa jornada de volta à presença de Deus. E essa jornada digamos assim, de restauração espiritual de Jacó e da sua família, Deus ele age de maneira que Jacó venha resolver as pendências que ele havia deixado. E assim acontece na vida do cristão. Há determinadas coisas que Deus ele vai permitir que por um longo tempo aquilo fique ali, mas vai chegar um momento em que essas coisas elas têm que ser resolvidas, como a questão dos conflitos, né? Os conflitos nas relações, principalmente em família. E passados 20 anos, Jacó ele tem agora a oportunidade de resolver isso que ficou pendente para trás. Muito bem, pastor Leno. Pastor Moisés, nós vemos também que a outra figura muito emblemática nesse contexto do primeiro tópico aqui, a outra parte do conflito se chama Esaú. Esaú é aquele que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Inclusive ele não foi muito bem visto, por isso quando aquilo nós estudamos lá no capítulo 25, versículo 31 a 34 do livro do Gênesis, todavia Deus, ao que parece, que estava trabalhando também no coração de Esaú. Nós até no nosso meio cristão, nós temos a concepção de que algo que é de uma forma permanecerá daquilo até o término, e não é necessariamente, porque o nosso Deus é um Deus de transformação, é um Deus de mudança. Quantas das vezes há pessoas que criam uma caricatura e às vezes se estabelece um estigma de uma pessoa como tal, como Jacó também tinha um estigma de enganador. Na verdade, foi transformado para Israel, aquele que luta e vence com Deus,
e não contra Deus. Nós vemos que havia um estigma de enganador e etc., mas o quanto o Senhor quis transformá-lo, moldá-lo, e da mesma forma com Esaú, porque o texto nos diz que Esaú correu ao encontro e não contra, ou de encontro a Jacó, mas correu ao encontro, abraçou-lhe e lançou-se ao seu pescoço, e a Bíblia diz, e beijou e choraram juntos, olha só. E ao que parece, tendo em vista que Jacó levou um presente muito grandioso, um pacote muito robusto, eu até anotei aqui, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 10 jumentinhos, 20 jumentas, 30 camelas, né? Já com as suas crias dando leite, 40 vacas, 10 novilhos, era um negócio monstruoso, tanto que ele ficou extasiado, encantado com aquilo, disse, para que isso tudo? E ele disse, não, é para você, meu senhor, e etc. E nós vemos o quanto Esaú estava ali humilde naquela questão, verdadeiramente falando. Nos fale sobre Esaú, pastor Moisés, nesse segundo subtópico, por favor. Pastor Elias, pastor Leno, é interessante que nós possamos recordar a origem de tudo isso, né? Como tudo começou. Nós sabemos e estudamos nas lições passadas, como bem disse o pastor Leno, a raiz de toda uma situação está ou começou na predileção dos pais com relação aos filhos, né? E nós vimos que a partir de então a gente tem a geração de um problema, de um conflito que ele, à medida que o tempo passa, ele vai se acentuando, né? E, por outro lado, nós vemos que dois irmãos, embora gêmeos, como bem disse o pastor Elias, mas com características de personalidades totalmente diferentes, né? Nós vemos que Esaú, ele tinha aquela característica, aquela de personalidade forte. Talvez se a gente tivesse que colocar dentro de uma categoria psicológica, nós diríamos que ele era um pouco sanguíneo, né? Enquanto que a Jacó era mais calmo, mais melancólico, mas também astucioso, né? Como bem a gente percebe no decorrer do estudo. Mas o importante aqui, pastor Elias, pastor Leno, e os amigos que nos ouvem, é a gente observar o trabalhar de Deus no decorrer do tempo. Eu até pontuei alguma coisa aqui e eu coloquei que Deus, no decorrer dos tempos, ele tem a sua forma específica de trabalhar, né? De alterar planos, de mudar circunstâncias. E foi necessário que isso acontecesse, tanto na vida de Esaú como na vida de Jacó, né? E assim como Jacó teve a sua vida moldada por Deus, né? Apesar de todos os seus erros do passado, e Deus teve que levar ele a determinadas circunstâncias para que houvesse essa mudança, com Esaú habitando nas montanhas de Seir não foi diferente, né? A Bíblia não relata assim especificamente o que aconteceu com Esaú durante esse tempo nas montanhas de Seir, mas a Bíblia vai relatar a forma como, depois desse tempo, Esaú volta a encontrar o seu irmão, né? Enquanto que na vida de Jacó, Deus trabalha a partir da saída dele da casa dos seus pais, do sonho em Harã, né? Do encontro com o anjo em Peniel, como bem disse o pastor Leno, no Val de Jaboque, né? O encontro com Labão e as características do trabalho dele com Labão, tanto que ele foi, vamos dizer assim, dando um contexto nosso aqui, humilhado por Labão, né? E também Jacó pôde ver Deus intervindo ao seu favor diante de Labão, e Jacó também percebe agora no encontro com Esaú como Deus
trabalhou na sua vida e trabalhou na vida de Esaú também, transformando o coração, o comportamento. E eu creio que até a própria conjunção psicológica de um e de outro foram alteradas nesse intervalo de tempo. Deus foi moldando um, foi moldando o outro para aplacar este conflito. E Deus criou a circunstância própria, o momento propício para celebrar este momento, e nós vemos isso, pastor Elias, naquilo que o senhor acentuou, Esaú voltando, Jacó criou toda uma estratégia, toda uma situação, né, na expectativa de abençoar o seu irmão, primeiro a bênção, para depois aplacar o seu coração, tirar a raiva, tirar o suposto ódio que Jacó imaginou que houvesse, mas Deus já tinha se encarregado através do tempo de curar esse ódio do coração de Esaú. Esaú volta quebrantado, diferentemente do que Jacó imaginava, e a Bíblia vai mostrar para nós, né, a forma como Esaú chega e surpreende Jacó. Perceba que a atitude não foi de Jacó, poderia ter partido dele, né? Mas Jacó criou um plano na tentativa de, peraí, eu vou mandar esses presentes, vou dividir o meu povo e vou surpreender Esaú, porque eu vou com isso aplacar a fúria dele. Só que quando Jacó chega, Esaú surpreende, corre e abraça. Deus já tinha trabalhado na frente. Deus já tinha trabalhado. Então é interessante, porque aqui nós vemos a acentuação, ou melhor dizendo, o perdão de fato sendo exercido. Muito bem. E é interessante aí, pastor Elias, que Jacó, ele continua estrategista, né? Todo esse rebanho aí que o senhor relatou, ele colocou... Era uma forma de se aproximar do irmão. E colocou assim em etapas. Ele envia primeiro um rebanho, depois outro, para que Esaú, quando fosse se deparando com esses rebanhos, fosse indagando o que é isso. Não, isso é o presente do seu irmão. Aí chegava mais na frente mais um rebanho. O que é isso? É o presente do seu irmão. Então, assim, Jacó ele ainda continuava estrategista, mas aí, como o pastor Moisés colocou, ele se depara, na verdade, com a providência de Deus. Deus é que já tinha agido. E tem um pano de fundo aí, pastor Leno, se me permite, pastor Elias, a tentativa de Jacó de retardar o encontro. Né? A cada vez que Esaú se encontrasse com um rebanho desse, ele retardava o encontro, ele criava algum embaraço para que Esaú não avançasse na sua caminhada, né? Mas é interessante porque Esaú não se impressionou com isso, né? Porque Esaú também, Deus tinha abençoado, ele estava imbuído na promessa e Deus tinha feito ele prosperar também. Então, de certa forma, aquilo, e a gente vai ver no diálogo deles, que a gente vai discutir mais tarde, que Esaú não se impressionou com aquilo. Tudo que Esaú queria era encontrar o irmão e abraçá-lo, beijá-lo, voltar à comunhão familiar, restabelecer os laços fraternos da irmandade. Muito bem. Pastor Leno, dando continuidade a isso que nós estamos aqui tratando, e nós sabemos que desses contextos nós temos características positivas e nós temos características também negativas de comportamentos, tanto de Esaú quanto de Jacó, que nós temos estudado ao longo dos tempos. E Raquel também, apesar de o nome significar ovelha, cordeira, e de alguma forma, por extensão, doçura, aquilo que é agradável, sensibilidade, ela também errou, inclusive, na questão do furto dos deuses do seu pai Labão, que, ao que nos parece, ele era muito idólatra de tal forma, e nós percebemos aqui que os comportamentos positivos nós aprendemos a praticar, e os comportamentos negativos são aqueles com os quais nós aprendemos sobre o que não devemos praticar, porque muitas das vezes a gente aprende sobre o que devemos fazer a partir daquilo que não
devemos fazer, né? Isso também é um mecanismo de ensino da parte do Senhor nosso Deus. Quando nós vemos ele falando sobre a mulher de Ló, ele diz assim, olhai para a mulher de Ló. Sim. O que? Ele está dizendo para nós não fazermos daquela forma. Então, nós entender o que nós devemos fazer a partir daquilo que não devemos fazer, também é uma forma de ensinamento da parte do Senhor para nós. E nós vemos aqui que a poligamia, apesar de nesse tempo ser uma permissão divina, nunca foi vontade de Deus, nunca foi o padrão estabelecido por ele para configurar um casamento quanto à sua normalidade ou ao padrão divino, é isso, pastor Leno? Porque a poligamia, ela indiscutivelmente, ela produz a predileção, não tem como ali não surgir de alguma forma a predileção, como era a predileção de Jacó por Raquel e não por Leia, e de tal forma isso gera uma disfunção familiar, pastor Leno, o que não é tão distante da nossa realidade social hoje, né? Assim? Sim, com certeza. E aqui nós temos aqui nessa personagem, né, de Raquel, que aqui também traz inevitavelmente também toda essa questão conjugal de Jacó. E Jacó ele recebeu como primeira esposa, né, a irmã mais velha de Raquel, e depois ele recebe Raquel e ainda vem as concubinas ainda, e que geram então os 12 filhos de Jacó. Nós aprendemos na lição passada, né? Porém, aqui é interessante, pastor Elias, a sua colocação de que o padrão de Deus para o casamento é aquele padrão lá do princípio, né? Onde Deus ele cria Adão e cria Eva. E ponto final. Apenas uma esposa, e diz a palavra que foi o próprio Deus que trouxe a mulher a Adão. Então, o projeto inicial de Deus para o casamento é esse, a monogamia. E disse esta, e não estas, né? Uhum. Esta será a carne da tua carne, osso do teu osso. Pois é. Então, assim, nós vemos que muito embora fosse um costume nesse período, mas não era a vontade de Deus. E Deus não dependia de que Jacó tivesse filhos com 4 mulheres diferentes para que Deus pudesse cumprir o seu propósito. Então, mas como Jacó ainda estava aí nesse processo ainda de transformação, de conhecimento da vontade de Deus, e lembremos que nesse período não há escritura escrita, a redundância, mas não há um texto escrito em que ele pudesse se basear, em que ele não havia a lei propriamente dita, mas havia os relatos da maneira como Deus criou o homem. Então, Jacó, ele tem a constituição da sua família feita dessa forma, e isso já cria problemas, porque o texto é bem claro que a preferida era Raquel, e isso automaticamente o filho até então que Raquel gera, que era José, depois ela vem gerar um outro filho, né, que é Benjamim, mas ela morre ao dar à luz a Benjamim. Mas o que nós vemos é que Jacó ele dava total preferência para Raquel e para José, e isso também vai gerando todos os problemas que a família vai sofrer no futuro, principalmente na relação entre os irmãos. E é importante assim, a gente destacar isso, porque Jacó aprende isso com a sua mãe. Para ele era natural a mãe ter a sua preferência, o pai ter a sua preferência, e então ele, pelo afeto e pelo amor que ele tinha com Raquel, ele elege como seus preferidos e como aqueles que seriam a sua prioridade apenas Raquel e José.
Mas nós percebemos também aqui, pastor Elias, que essas disfunções familiares, o Senhor ele traz assim a solução, né? Apesar de tudo isso, Deus não estava cuidando, não era só de Raquel e de José, Deus estava cuidando de toda a sua família, né? A expectativa que Jacó ele tinha, né? O pastor Moisés abordou isso, era de um encontro com Esaú, um encontro que seria muito difícil, um encontro que haveria talvez até embates, até porque Esaú vinha com 400 homens, e o último contato que ele teve com Esaú era de ameaça. Então, assim, a expectativa de Jacó era essa. Isso fez orar, isso fez buscar o Senhor, isso fez, nós vamos ver aqui depois como foi esse encontro, mas essa era a expectativa. E Jacó, ele, apesar de todas essas disfunções, né, dessas preferências, isso nos mostra, né, que dentro da família, o trimestre já abordou isso em relação a próprio Jacó e Esaú, o quanto isso causa danos à família. Muito bem, pastor Leno, pastor Moisés. Você percebe aí que nos relacionamentos do dia a dia, os conflitos, via de regra, são inevitáveis. A questão é como fazer diante dos conflitos, como proceder diante dos litígios, diante dos desentendimentos nas relações sociais, nas relações familiares e até no âmbito da igreja. Sobre estas questões, sobre o perdão, mais propriamente, nós estaremos tratando agora no próximo bloco. Permaneça aí conosco, nós retornaremos em instantes. Olá, amados irmãos, estamos de volta no seu segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos novamente agradecer a Deus por sua vida e por você estar agora nos assistindo aí, nos dando o privilégio da sua audiência. Nós estamos estudando as lições da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, CPAD, onde neste segundo trimestre nós estamos refletindo e extraindo lições sobre a vida dos três principais patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, extraindo lições do seu legado para aplicar em nossa vida. E nesta ocasião, já estamos na penúltima lição, na lição de número 12, chegando ao término, portanto, onde logo estaremos iniciando um novo trimestre sobre a Igreja dos Gentios. Que bênção nós estaremos estudando, e nós queremos dizer a você também que nós estamos nas redes sociais, em especial na plataforma digital do YouTube, onde você pode acessar aí TV Cairóis, canal 7.1 Marabá, e você pode curtir, compartilhar, você pode compartilhar para amigos, irmãos e etc., conforme você entender que seja uma bênção nesta finalidade. Queremos dizer também, você pode interagir conosco lá. Comente, dê sua sugestão lá e nós estaremos agradecendo-lhe muito por esta razão, e você estará contribuindo para o aprimoramento desta programação e para automaticamente o crescimento do reino de Deus no que diz respeito ao crescimento bíblico, doutrinário, teológico e espiritual do povo de Deus. Nesta ocasião, no tópico 2 aqui, nós vemos sobre o encontro entre Jacó e Esaú, é o que já está aí na sua tela. Este tópico também é constituído de 3 subtópicos, dos quais nós aprendemos muito. Deus entra em ação. O segundo é Esaú abraça e beija Jacó. E por fim, o perdão
verdadeiro. Muito bem. Nós sabemos que ao longo do tempo nós nos deparamos e muitas das vezes nós mesmos, por falta de vigilância, nós entramos em algum conflito, voluntário ou involuntariamente. O certo é que diante dos conflitos, diante dos litígios, o que devemos fazer? Como devemos proceder? O que a palavra de Deus nos orienta quanto a isto? Nós sabemos que Jacó e Esaú tiveram um conflito, mais propriamente por atitudes procedentes da parte de Jacó, e ele vai para a casa dos seus parentes, bem distante. 20 anos depois, Jacó, basicamente com uma idade de 97 anos, está agora retornando à sua terra, à casa de seus pais, e ele fica sabendo que seu irmão, com o qual a última vez que ele esteve, estava dotado de ódio, estava movido por uma raiva sem tamanho e por um entendimento de matar-lhe. E agora, o que fazer diante deste contexto? Jacó volta apavorado, por assim dizer, temeroso, um pouco atônito. Todavia, ele agora está voltando ou retornando depois de 2 encontros que ele teve significativo na sua transformação de vida, tanto um na ida lá em Betel e outro em Peniel, no retorno onde ele contemplou a face do Senhor. E neste retorno agora ele fica sabendo que Esaú, seu irmão, está ali pronto para lhe receber com 400 homens. O que passava na cabeça de Jacó? Não sabemos, mas nós podemos fazer algumas deduções e a partir daí nós extraímos lições que devem sim ser vividas e aplicadas diretamente na nossa vida. Pastor Moisés, nós vemos aqui que Deus entra em ação. Nós até já demos uma pincelada quanto a esta ação de Deus que acontece, pastor Moisés, no campo da invisibilidade, no campo imperceptível, sim, que muitas das vezes nós não vemos, às vezes estamos tão cheios de incertezas, de inseguranças e não sabemos, mas olha o quanto Deus é gracioso. Assim como todas as bênçãos que aconteceram na vida de Jacó não era propriamente resultado das suas ações, do seu mecanismo, da sua forma de proceder, mas sim resultado da graça de Deus. Aqui também o próprio Deus já começa a trabalhar no coração do seu irmão, que apesar de a última vez de eles terem se encontrado, estava um tanto quanto caracterizado pelo ódio, mas agora Deus já está trabalhando no coração de Esaú. Pastor Moisés, nos comente sobre esse primeiro subtópico, por favor. Pastor Elias, Pastor Leno, demais amigos, ouvintes, né? Inicialmente eu quero deixar claro aqui, preciso pontuar essa situação, é que para que haja restauração de uma situação conflituosa, é necessário que haja a disposição, né? É preciso que haja o querer, a motivação para perdoar. E nós sabemos que o perdão ele é essencial para a restauração de um equilíbrio, né? E nós observamos que Esaú e Jacó, eles eram irmãos, estavam envolvidos em um litígio, um conflito que já durava décadas, né? Mas nós vamos perceber também que, embora esse litígio ele já tenha, né, alcançado um tempo considerável, nós vamos ver que não foi esse tempo em si, do ponto de vista geral, ele não foi suficiente para tirar a tensão que existia entre um e outro em relação ao seu irmão, né? Ao mesmo tempo, Deus utilizou esse tempo para transformar tanto um como o outro, transformar o entendimento, trabalhar no entendimento dos dois.
né? A tensão, ela existia por conta de quê? Por conta do problema construído lá atrás. E aí a gente precisa pontuar aqui quantas famílias vivem isso, né? Conflitos que foram lá de trás, muito embora agora, no presente, Deus tenha trabalhado, Deus tenha criado situações diferenciadas, a ponto de que a reflexão, ela venha proporcionar um ambiente, vamos dizer assim, que possa gerar uma restauração através do perdão, mas a tensão, ela existe em função dos prejuízos lá de trás. Nós vamos ver que quando Esaú se propõe a encontrar-se com Jacó, ele, como o senhor bem disse, ele leva consigo 400 homens. Isso fica claro também que Esaú também nutria uma certa tensão de como seria o encontro, né? Jacó, nós já discutimos aqui que ele monta toda uma estratégia, ele separa o seu pessoal em 3 grupos, né? Um na frente, outro mais atrás, outro mais atrás, né? E o texto bíblico vai mostrar que ele estava temeroso quanto a esse encontro, porque ele julgava que as coisas do passado poderiam, né, ser realçadas ali naquele encontro. Ele temia pela sua própria vida. E o fato dele separar em grupos, na estratégia dele, seria mais ou menos assim: se perecer um grupo, o outro se salva, né? E assim sucessivamente. Mas veja, Deus trabalha de forma maravilhosa, né? Gloriosa, de modo que quando eles se aproximam, ao invés da tensão aumentar, ela vai baixando gradualmente. E a Bíblia vai mostrar que Jacó, quando se aproxima do seu irmão, ele tem uma mudança repentina de entendimento, né? Não sei se vocês perceberam isso, mas ele tem uma mudança repentina de entendimento. Ele passa à frente do grupo e a Bíblia diz que ao avistar o seu irmão, ele se inclina 7 vezes diante do seu irmão, né? Essa inclinação, amados, eu estava lendo aqui na enciclopédia bíblica, ela era uma forma era um costume antigo e uma forma de demonstrar, vamos dizer assim, humildade e reconhecer a superioridade do outro sobre si, né? Então Jacó, e provavelmente Esaú sabia disso também, então Jacó com essa atitude está dizendo: meu irmão, né, tu estás acima de mim, e eu estou disposto a ser. Foi uma atitude de humildade de Jacó, né? Eu estou disposto a te pedir perdão. Tanto que ele usa a designação meu Senhor, né, meu pastor? Senhor, pois né? E Esaú, quando vê Jacó se inclinando, qual é a atitude de Esaú, né? Qual o comportamento de Esaú? A Bíblia diz que ele corre. Isso é maravilhoso. Ele corre. Então perceba assim, as barreiras são quebradas ali. Naquele exato momento, Deus intervém, quebra, o medo é dissipado, a tensão cai por terra, né? E assim você vê o coração de Jacó disposto a perdoar, o coração de Esaú disposto a perdoar. E isso só poderia acontecer por uma intervenção divina. Então nós temos uma atitude de humildade, tanto de um lado como de um outro. E nós aprendemos que a humildade, como diz o comentador aqui, ela tem o poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Muito bem, graças a Deus. Pastor Leno, nós vemos aí que a atitude de Esaú em relação a Jacó, ela foi para confrontar aquilo que possivelmente Jacó estava imaginando, pensando que ia acontecer, né? E se tivesse um público, quem sabe uma plateia assistindo aquele cenário, todo mundo diria, e digamos que no meio comum apostaria de que de fato Esaú não ia deixar barato aquilo que lhe aconteceu 20 anos atrás, porque há pessoas que
tem uma dificuldade extrema de perdoar, ao ponto de que um conflito ou algum dano que alguém lhe causou 10, 15, 30 anos atrás, quando a pessoa traz à tona, traz à memória, naquele dia parece que ela está vivendo o fato. Ela chora, ela embarga a voz, ela tem um comportamento emocional alterado ali. E isto traz a ideia de que a pessoa parece estar vivendo aquilo ali quando não perdoa. Mas aqui foi diferente. A ação de Esaú foi abraçar, foi beijar. A Bíblia diz que ele correu, a atitude foi dele. Ele correu ao encontro do seu irmão. Olha que coisa, eu diria, pastor Leno, que isso aqui foi um balde de água gelada sobre a expectativa do diabo, até que também pensava o pior acontecer. Olha só o que Esaú fez. Aquilo que Paulo diz: quando alguém nos ofender, você faz o bem a ele, é como você estivesse amontoando brasa sobre a cabeça dele. Ele não vai suportar. É maravilhosa a palavra de Deus, né? Que nos apresenta assim essas lições tão importantes, né? E a lição de hoje, ela trata exatamente desse objetivo de reconciliação entre esses irmãos, e que pode ser até, pastor Elias, nós não temos aqui como determinar em que momento Esaú ele abandona aquela intenção de se vingar do seu irmão, né? A Bíblia ela não nos fala a esse respeito. Porém, quando a gente lê aqui o texto bíblico, já foi citado, né? Quando Esaú ele corre ao encontro do seu irmão, não para por aí. Quando ele chega, ele o abraça, mas ele não para por aí. Além do abraço, o texto descreve-se que esse abraço ele lança-se sobre o seu pescoço, né? É aquele abraço assim de anseio por estar ali agora novamente, depois de tantos anos, próximo do seu irmão. E aqui eu queria até já fazer aqui uma reflexão sobre isso. Quantas pessoas estão perdendo anos e anos de relacionamento, que poderiam estar vivendo momentos alegres com a sua família, e que os conflitos e que as barreiras que se criaram por algum fato, por alguma situação, elas impedem. E muitas vezes as pessoas se agarram a essa situação, dizendo: eu é que fui ferido, eu é que sofri o dano, né? E aí vão passando-se os anos e as famílias vão perdendo, vão se distanciando, os familiares vão se distanciando. E aqui nós vemos que esse encontro, a maneira como aconteceu, né, o pastor Elias até já descreveu, foi resultado de oração. Sim. Né? Jacó, ele apresentou ao Senhor. Sim. Então, o que nós vemos aqui, essa ação de Esaú, além de o abraçar, de lançar sobre o seu pescoço, o beijo também é muito significativo, né? Não só o abraço, ele mostra essa proximidade, mas o beijo, ele fala dessa intimidade, desse amor, né, que havia ali entre aqueles familiares. Mais importante do que a mágoa, mais importante do que as dores das experiências do passado, é o amor que tem que existir na família. E aí diz a palavra que ele beijou e choraram, né? Eu quero citar aqui, pastor Elias, a carta aos Hebreus, quando fala a respeito dessa vivência, dessa comunhão. Hebreus capítulo 12, versículo 14 a seguir, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o texto ainda segue no versículo 15 dizendo: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ou seja,
essas mágoas do passado, elas trazem muito mal à pessoa que está vivendo elas. Como o senhor mesmo descreveu, a pessoa que ela fica só revivendo as experiências ruins do passado, ela sofre novamente. Ela sofre toda aquela dor. Então, o perdão e a reconciliação, elas são esses remédios. Primeiro, para aquela pessoa que sofreu. O Senhor, ele opera isso. E nós vemos isso aqui na vida de Jacó e Esaú, nesse momento em que eles se encontram. Deus estava trabalhando. E é interessante que aquilo que parecia tão grande no passado, aquilo que parecia tão assim insuperável, um gigante, né? Nesse momento desaparece. Exato. Porque eles podem agora se abraçar, se beijar e ter comunhão. Muito bem. A gente vê também aqui, pastor, permita aí rapidinho, uma carência emocional, né? O tempo distante um do outro gerou uma carência emocional, porque o texto diz que, além de se abraçarem, se beijarem, eles choraram. Não diz assim, Esaú chorou, diz, eles choraram, os dois choraram, né? Então, ambos estavam com carência. Um precisando do outro. Então, a ausência de perdão no seio familiar por uma ofensa ou por uma atitude, por um comportamento de alguém, vai gerar essa ausência de carência, querendo ou não, né? Porque família é laços, família está intrincado um com o outro. Então, não tem... a melhor coisa mesmo é perdoar, relevar, né? Abraçar. Exatamente. Pastor Moisés, pastor Leno também, finalizando este bloco, nós refletimos sobre o perdão verdadeiro. E o pastor Elinaldo Renovato, ele coloca verdadeiro, porque no geral tem os perdão por aí que são só um protocolo. Não é um perdão genuíno, não é aquele que nasce do coração. Quantas das vezes as pessoas dizem que perdoa tão somente para atender uma determinada demanda, uma expectativa de determinadas pessoas ou de terceiros, mas o coração da pessoa ainda está ali, cerrado, está fechado, ela não apagou a dívida, digamos assim, que está escrita no seu coração e etc. E o senhor já falou, o pastor Moisés também, a gente lembra até daquela frase que alguém nos fala que o perdão, não perdoar é como que a pessoa beber o veneno e esperar que o outro morra. Na verdade, a falta de perdão faz um mal para a própria pessoa em primeira instância. Então, eu aprendi também que quando a pessoa não perdoa, é como ela estivesse andando continuamente com aquele ofensivo, com aquele sujeito que lhe ofendeu consigo mesmo. E quando ela perdoa, é como que ela estivesse sepultando aquela velha pessoa, aquele velho Jacó, aquele enganador, e agora nascendo um novo momento, um novo cenário. Olha só, quanto vale a sensação de liberdade provocada pelo verdadeiro perdão. E o perdão, ele deve ser verdadeiro. O perdão, quando nós vemos pastor Leno, pastor Moisés, que nós olhamos muito para os pecados que não têm perdão. Do ponto de vista espiritual, nós muito falamos, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão à luz da Bíblia. Nós vemos que quando a pessoa ela se torna um herege, por exemplo, também, ela se torna um sujeito que abandona a fé, aquele que nós até usamos um termo na teologia para fazer ênfase a esse tipo de pessoas, sobre as quais o escritor aos Hebreus também cita, não há perdão, mas também para quem não perdoa, não há perdão. Ou seja, o perdão de Deus, conforme os versículos 14 e 15 de Mateus capítulo 6, estão diretamente condicionados ao fato de você e eu perdoarmos os outros. De modo que, se não perdoarmos, não haverá
perdão de Deus para a vida da própria pessoa. E pastor Moisés, nos fala sobre esse perdão verdadeiro que houve ali. Essas ações externas que aconteceram aqui fora, por assim dizer, foram revelações do aspecto genuíno do perdão que estava sendo apresentado ali a Jacó, não é isso? Com certeza. Pastor Elias, a gente sabe que o pressuposto essencial para o perdão é o arrependimento, né? E nós vemos aqui, dentro desse contexto histórico, que o arrependimento ele estava presente tanto em Jacó como em Esaú, né? Embora as expectativas fossem de um clima de tensão, mas ambos estavam dispostos, né, a manifestar o seu arrependimento e se perdoarem. Então, o perdão verdadeiro, ele nasce daí, ele parte daí, de um coração compungido, sensível, capaz de realmente perdoar e não lançar em rosto. E nós vemos isso presente no encontro dos dois, exatamente na atitude de ambos, né? Um reconhecendo a superioridade do outro e o outro com o coração disposto a perdoar o irmão por tudo que tinha acontecido lá no passado. É preciso dizer e ressaltar rapidamente que ambos, tanto Esaú como Jacó, eles eram oriundos de uma promessa. Eles estavam debaixo de uma promessa, né? E a continuação dessa promessa estava também direcionada à realização desse perdão. Então, partindo desse entendimento, a mensagem que fica para nós é: de repente você está envolvido numa situação de conflito, né? E tem dificuldade para perdoar. Tem dificuldade para perdoar. É interessante que você comece a trabalhar uma disposição interna no seu coração, né, de arrependimento, para o arrependimento de tudo que aconteceu, de tudo que foi lançado em rosto, abrindo o caminho para a reconciliação com o ofendido, com o perdão, para que a família possa viver novamente o equilíbrio, né, emocional, familiar, da convivência, e não deixar para lá, como diz a lição, não tão somente entregar nas mãos de Deus. Deus, ele está disposto, né, a fazer com você aquilo que ele fez na vida de Jacó e de Esaú, mas você precisa abaixar a mala, abrir a mala e arrancar de dentro as mágoas, ressentimentos, né, os transtornos, os conflitos, né, e entregar para Deus, porque o Senhor vai criar o ambiente propício, a situação necessária para que o perdão, de fato, ele seja efetivado e se restabeleça a convivência familiar e a família possa desfrutar, melhor dizendo, desfrutar daquilo que realmente Deus preparou para a família. Muito bem. Nós estamos chegando ao término do segundo bloco deste programa e nós aprendemos aqui o quão necessário é, pelo menos, se arrepender, perdoar e se reconciliar. Este inevitavelmente, indiscutivelmente, indubitavelmente é o melhor caminho pelo qual nós devemos trilhar diante dos conflitos, diante dos desentendimentos, sejam familiares, profissionais, sociais, quaisquer que sejam. Permaneça aí conosco, nós estaremos indo para um breve intervalo. Em instantes, nós retornaremos.
Olá, queridos, estamos de volta no terceiro e último bloco deste programa, o seu programa Escola Bíblica Dominical. E nesta ocasião, nós já falamos, estamos estudando a lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre, sobre os conflitos, mas também sobre aquilo que aconteceu após o perdão, a reconciliação, a restauração desses relacionamentos familiares, em especial entre Jacó e Esaú. Nesta ocasião, quero louvar a Deus por sua vida, você que agora mesmo ligou o seu televisor, você agora mesmo entrou aí no canal, no nosso canal do YouTube, na internet, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que este programa sirva de bênção para o teu progresso espiritual e para a tua vida futura do ponto de vista espiritual. Nós, nesta ocasião do subtópico 3, nós estaremos estudando o pós-perdão, o pós-reconciliação, e este subtópico 3, a família de Jacó segue seu caminho, é o que está descrito aí, também subdividido em 3 subtópicos, onde o primeiro é os irmãos se separam. Entenda muito bem esta palavra, porque está aí. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Jacó levanta um altar ao Senhor. Nós temos tratado aqui sobre conflitos como consequência de relacionamentos familiares, relacionamentos entre pessoas que muitas das vezes são inevitáveis. Todavia, o que fazer diante dos conflitos, diante dos litígios? Já tratamos aqui sobre a necessidade indiscutível de perdão. É necessário que haja perdão. E, nesta ocasião, depois de Jacó e Esaú terem se perdoado, abraçado, beijado e também choraram ali juntos, que ato glorioso, que ato que glorificou e exaltou o nome do Senhor nosso Deus, nós vemos que agora cada um segue o seu caminho, cada um toma seu próprio rumo. Esaú voltou para Seir. Por isso é que, pelo fato de Esaú ter dado origem ao povo chamado Edomitas, quando você estuda sobre o povo Edomita, você vê que eles também são chamados de o povo das montanhas de Seir, porque Esaú estava em Seir, ou se direcionou para Seir. E nós vemos também que Jacó foi para Sucote, foi parar e se instalar lá em Siquém. Nós vemos isso relatado lá no capítulo 33, versículo 16 do livro do Gênesis, que é o livro base de estudos, primordialmente, que a grande maior parte dos capítulos iniciais destas lições que nós agora estamos estudando. Pastor Lucileno, nós vemos que esta separação ela aconteceu, e é claro que, independentemente se cada um estava seguindo um rumo, não propriamente conforme o rumo para o qual deveria ter seguido, mas essa separação aqui não é sinônimo de desentendimento entre Jacó e Esaú. Eles haviam se reconciliado, haviam se perdoado, a reconciliação foi verdadeira, o perdão foi genuíno, mas agora cada um seguiu seu rumo. Nos fale sobre isso, pastor Leno, que está expositado aí no primeiro subtópico do último da nossa lição. Então, pastor Elias, uma questão assim, importante também da lição, o que aconteceu após essa reconciliação, né? Eles, como já foi, né, bem colocado aqui, eles tiveram ali o seu encontro, tiveram a sua reconciliação, mas essa reconciliação ela se deu na vida de Jacó em meio a uma jornada, em meio a um propósito que ele havia recebido de Deus, em meio a uma ordem que ele havia recebido de Deus para que ele pudesse ir a Betel. Então, ali, aquele momento de reconciliação foi extremamente importante, né, para
a vida de Jacó, para os filhos de Jacó que puderam ver toda aquela experiência. E aí, na sequência do livro de Gênesis, nós vamos ver que os próprios filhos de Jacó, né, lá na frente, né, em meio a experiência ali com José no Egito, eles também tiveram seu momento de reconciliação. Então, assim, isso foi muito importante. Porém, Jacó, ele tinha um direcionamento da parte de Deus, que era diferente de Esaú. Eles permaneciam como irmãos, agora em paz. É interessante que, apesar que aqui na lição traz o significado da palavra Sucote como abrigo, né? Em outras traduções também traz a ideia de um abrigo, mas em paz, né? Um estado de paz. Então, assim, Jacó e Esaú neste momento já não estavam mais brigados, estavam em paz. E então Jacó ele deveria seguir o caminho proposto por Deus para sua vida, e Esaú também aquilo que ele já estava estabelecido, como o senhor já bem relatou aí, na região de Seir. Mas, pastor Elias, o importante de tudo isso é que, muito embora haja esse vínculo de paz, haja esse relacionamento restaurado, né, nós devemos seguir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Isso difere muitas vezes de um irmão para o outro, de um familiar para o outro. Muito bem. Nós vemos aqui, pastor Moisés Moura, no segundo subtópico, o comentarista, pastor Elinaldo Renovato, ele vem nos falar que Deus até havia ordenado, conforme nós vemos lá no capítulo 31, e até antes também, e depois no capítulo 35, que o Senhor havia lhe ordenado para ele ir para um lugar, e não se sabe, e ao mesmo tempo se sabe, ele não se deixou ser movido pela orientação divina nesse contexto, e ele tomou outro rumo. Isso pode ser muito perigoso para a nossa vida futura, inclusive também para a nossa casa, para a nossa família, que as nossas decisões de hoje certamente e inevitavelmente elas implicarão em consequências que vai contemplar todos aqueles que estão sob nossas responsabilidades, aqueles que estão por viver as consequências das nossas próprias decisões, né? Como aconteceu com a família de Elimeleque, quando saiu de Belém, Casa do Pão, para ir peregrinar em outros lugares para onde o Senhor não havia lhe direcionado. Nós vemos que o próprio pai de Jacó aqui, Isaac, no Gênesis capítulo 26, queria descer ao Egito. O Senhor apareceu para ele: não vai ao Egito, permanece aí na terra que eu te disser. Não tem nada favorável, está tudo aí desfavorável a ti, está tendo fome generalizada, mas eu vou te abençoar. E ele atentou para aquilo, mas aqui Jacó desobedeceu e foi para Siquém, e inevitavelmente as consequências vêm, né, pastor Moisés? Com certeza, pastor Elias. Todas as vezes que nós desobedecemos uma ordem divina, pode ter certeza que o fruto dessa desobediência são consequências. E às vezes essa consequência não é só sobre aquele que desobedece, né? Ela se estende para toda a família, né? Como é o caso de Jacó aqui. E é preciso que a gente retorne, né, lá atrás, quando da caminhada de Jacó, e nós percebemos o Jacó humilhado na presença de Deus, e ele fez um voto a Deus, né? Um voto envolvia 5 condições, e dentre essas condições era que Deus o abençoasse, que Deus lhe desse pão para comer na viagem, que ele fosse próspero na sua caminhada, na sua ida, que Deus lhe desse esposa, e ele voltaria ao lugar que Deus lhe apareceu, e naquele lugar ele estabeleceria um altar e adoraria ao Senhor nosso Deus. Passaram-se os anos,
todas as situações que nós já discutimos aqui no decorrer dessas lições aconteceram na vida de Jacó. Agora, especialmente, ele vive um momento de intervenção divina em que o Senhor aplaca a fúria do seu irmão e estabelece ou proporciona um cenário para que fosse estabelecido o perdão entre ambos, né? Embora Jacó estivesse retornando, parece-me que ele, assim, num surto, sei lá, algo parecido, peraí, eu resolvi um problema crônico aqui, então eu não vou mais para Betel, eu vou ancorar em Siquém, né? Então, assim, ele desobedece uma ordem divina, passa uma temporada em Siquém, e essa temporada em Siquém foi uma temporada de dissabores para Jacó, né? Nós vimos todo o episódio que aconteceu com Diná, né? Teve a sua filha violentada pelo filho de Amor, mas nós vimos também que os irmãos não se contentaram com isso, e ao arrepio de todo talvez um conselho de Jacó, alguma situação, eles decidiram agir por conta própria, dizimaram a cidade, dizimaram os homens da cidade, né? Incorporaram os seus deuses, trouxeram consigo os seus pertences, e novamente Jacó se vê numa situação complicada, difícil, né? Com a possibilidade de sofrer consequências severas com a sua família. Foi preciso novamente uma intervenção divina, e nessa intervenção divina o Senhor disse assim: olha, lança fora tudo que vocês pegaram aí desse povo e volta, né? Vai de volta para Betel, você e toda a sua família. Jacó obedeceu e então partiu, mas infelizmente teve que experimentar consequências severas na sua família. Muito bem, pastor Leno, aqui para finalizarmos esta lição e este programa, nós vemos que apesar dos pesares, apesar das situações que aconteceram e que tiveram iniciativa ali por Simeão e Levi, 2 dos filhos de Jacó, e fizeram o que o pastor Moisés já até relatou aqui. Eles dizimaram todos os machos, todos os que não eram circuncidados ali em Siquém, e inclusive o pai e o filho daquele que tinha, né, ou aqueles que tinham mexido com a sua irmã Diná. E Jacó, apesar disso tudo, ele levantou um altar ao Senhor aqui. E isso aqui de tal forma é cumprimento daquilo que ele havia prometido para o Senhor. E interessante que ele chamou esse altar que ele fez em Siquém, Deus, o Deus de Israel. De alguma forma ali existe um reconhecimento da mão do Senhor, da grandeza de Deus, dos feitos de Deus trabalhando em prol da sua casa, protegendo sua família. Nos fale sobre isto, pastor Leno, sobre esse levantar de altar ali em Siquém por parte de Jacó. É interessante, pastor Elias, que Jacó, e aí eu volto à questão do propósito, né, que ele tinha, ou da ordem de Deus para ele, e da sua jornada. Sua jornada não tinha como destino final Siquém, mas seu destino final era Betel. Mas diz a palavra que Jacó ele chega até a cidade de Siquém a salvo, vindo de Padã Arã, e ele chega ali e dá a entender o texto bíblico que é como se Jacó, depois de passar por essa reconciliação com Esaú, ele respira aliviado. E ele quer tão somente estabelecer-se e descansar ali. Mas diz a palavra que ele arma ali, ele constrói uma casa, uma cabana, né, para ele, para o seu gado, se estabelece ali naquele lugar. E mesmo não sendo esse o propósito, né, de Deus para a vida dele, mas ele reconhece que é o Senhor quem tem trazido ele a salvo até aquele momento. E por isso ele ergue um altar ao Senhor. Mas ele ergue o altar dizendo: quem está erguendo esse altar não é mais o velho Jacó. Quem está erguendo esse altar é o Israel.
E eu estou erguendo esse altar, e aí vem o nome do altar, né, que está em Gênesis capítulo 33, versículo 20, e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. E dessa maneira Jacó ele está reconhecendo que o seu propósito maior é estar na presença de Deus, reconhecendo que tudo aquilo que havia acontecido na sua vida foi Deus quem realizou. E aqui a lição ela nos traz aqui algumas indagações. Que tipo de altar nós temos erguido dentro da nossa casa, em meio à nossa família? A quem nós temos erguido altares? E daí nós vemos já no capítulo 35, no momento em que, depois de acontecer todas essas experiências desagradáveis e tragédias na família de Jacó, ali em Siquém, né, Deus novamente fala a Jacó, esse Deus que ele reconhece como sendo o seu Deus. E Deus diz assim a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Ou seja, Deus estava dizendo: o teu lugar para habitar não é Siquém. O teu lugar é lá em Betel. Verdade. Então levanta a tua tenda aí, levanta a tua cabana e vai para o lugar para onde eu estou te mandando tu ir. Então é esse Deus que Jacó reconhece como seu Senhor. Esse Deus fala com Jacó quando ele está no lugar errado. Como ele permaneceu ali naquele lugar. Então é importante nós dizermos que estamos servindo ao Senhor, estamos buscando fazer a vontade de Deus, mas eventualmente nós podemos precisar de Deus estar nos corrigindo. E é essa correção que Deus ele traz aqui no capítulo 35. E quando Deus ele fala com Jacó, Jacó ele toma uma atitude no meio da sua família. Jacó, no versículo 2 do capítulo 35, ele se dirige à sua família e a todos que estavam ali com ele, ele diz assim: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantamos e subamos a Betel. Então Jacó ele ia agora para Betel, a casa de Deus, a presença de Deus, o lugar que Deus havia mandado ele ir. Mas antes de qualquer coisa, ele promove um avivamento, uma restauração espiritual na sua casa, na sua família. E isso, pastor Elias, pastor Moisés, é uma lição assim gloriosa que nós aprendemos aqui. Que mais importante do que todos os feitos que podemos realizar nesse mundo para a sociedade é aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa. Verdade. É aquilo que Deus nos deu, o nosso lar, e que nós não devemos simplesmente expressar uma religiosidade externa, ou seja, erguer muitos altares por aí para que as pessoas vejam que nós somos religiosos, tementes. O mais importante é aqueles altares dentro da nossa casa. E é interessante que ele manda tirar os deuses estranhos. Eu imagino, pastor Elias, que ainda aqueles deuses que Raquel havia trazido lá da casa de Labão ainda estavam por ali, né? E muitos outros que ali na convivência com os moradores de Siquém eles haviam adquirido, mas tudo aquilo era estranho dentro de uma família que teme ao Senhor. Então nós devemos estar atentos àquelas coisas estranhas que muitas vezes a gente permite entrar na nossa casa. Hoje em dia não mais estatuetas como era no tempo de Jacó, né? Aquelas estatuetazinhas pequenas que eram os deuses familiares que eles faziam, né? E colocavam ali nos seus altares dentro das casas. Mas acima de tudo, hoje tem aquelas coisas que nós permitimos, ou que as famílias permitem que se instalem dentro das casas e que se constituem verdadeiros ídolos dentro dos lares.
e que afastam essa família da presença de Deus. E eu quero concluir aqui, pastor Elias, dizendo que nós, como sacerdotes do nosso lar, devemos conduzir a nossa família para Betel, mas uma família purificada, uma família que esteja consagrada ao Senhor. Muito bem, pastor Leno. E falar aos nossos irmãos, aos nossos amigos que estão agora nos assistindo, nós aqui estamos numa programação que estamos falando a você, estamos falando aos senhores, às senhoras, mas nós, em primeira instância, somos aqui tocados pela palavra, somos envolvidos pela palavra e somos também alvo de transformação que esta palavra provoca em nossas vidas, porque primeiramente ela toca em nós, ela deve causar efeito em nós, para depois naqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo agora. Nós só queremos enfatizar, para finalizar, que essa renovação espiritual, essa mudança extraordinária que houve na casa, na família de Jacó, também pode acontecer na sua. E no auxílio teológico que está aí na sua revista, envolve algumas tomadas de atitude que estão enumeradas aí, onde a primeira é remover da casa tudo que fosse uma ofensa a Deus. Pastor Leno já falou aqui sobre os deuses que hoje podem se manifestar de forma invisível e imperceptível nos corações e nos atos convivenciais das pessoas. Segundo, comprometer-se com a santidade pessoal. Terceiro, renovar os compromissos com Deus por meio da adoração fiel e verdadeira. Quarto, ter comunhão com Deus. E quinto, viver em conformidade com a palavra de Deus e em sacrifício espiritual ao eterno Deus, inclusive atentando para a sua direção, para a sua orientação. E assim nós finalizamos a lição de número 12, pedindo que a graça de Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Me direciono aqui agora a todos os demais irmãos na outra câmera para voltar-me também aos queridos companheiros desta programação e também de ministério, pastor Moisés Moura, agradecendo-lhe por sua relevante contribuição neste programa, pastor Lucileno Cavalcante, que tem sido uma bênção, não só para este programa, não só para você que está nos assistindo, mas para tanta gente da nossa querida igreja em Marabá. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Marcos Melo, pastor da Assembleia de Deus Missão aqui em Marabá, que nos direciona e nos orienta conforme a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor que está ou tem estado sobre a sua vida. Nós queremos também, nesta oportunidade de orar, pastor Lucileno vai orar e nós estaremos clamando para que o Senhor lhe dê graça, lhe dê capacidade para perdoar e também pedir perdão todas as vezes que se fizer necessário. O pastor C.S. Lewis, ele disse que perdoar é uma ideia boa, é algo bom de se falar, de se pregar, de se escrever, de se contextualizar, até que você tenha que perdoar. Então, perdoar não é uma atitude fácil, contanto que o perdão seja verdadeiro, mas é necessária. E nós vamos orar nesta oportunidade para que você viva, mas viva em paz de uns para com os outros. Oremos. Querido e eterno Deus, mais uma vez agradecemos a Ti, Senhor, por estes momentos em que podemos aqui desfrutar da Tua palavra, aprender mais contigo. Verdade. Agradecer pela oportunidade, Senhor, de participar desse projeto, desse programa. Ó Deus, agradecer por cada um, Senhor, que tem acompanhado o programa. Mas neste momento queremos também, Senhor, ó Deus, interceder em favor de cada lar, de cada família, ó Deus, que está ao alcance deste programa. Que o Senhor, neste momento, possa abençoar cada
família, ó Deus, trazendo reconciliação onde há necessidade, ó Deus, trazendo aproximação entre aqueles que estão distantes, quebrando barreiras de relacionamentos, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua paz, Senhor, prevaleça em cada família, Senhor, ó Deus amado, e que cada um tenha, Senhor, da parte do Senhor e do teu Espírito, a capacidade, Senhor, para perdoar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém.